Olá, bem-vindo ao meu canal de astrologia tradicional. Eu sou Célio Barros e esse é mais um vídeo da série Pergunte ao Astrólogo. Gleice Cristina. Olá, gratidão por responder nossas perguntas com tanta competência. Eu que agradeço. Tenho Sol no grau 8 de Escorpião, Mercúrio no grau 12, Júpiter no 14, Vênus no 22. Todos na casa 8 fazendo oposição a Saturno na casa 2, grau 19. Um astrólogo me disse que eu nunca ia ganhar dinheiro e nem casar. Ai, que preguiça quando alguém fala assim com o cliente. Mas recentemente, nos meus estudos, vi que a minha parte da fortuna é na casa 2, também grau 11. Ela pode influenciar positivamente esse quadro? Muito obrigada. O povo bota umas minhocas na cabeça das pessoas e deixa as minhocas crescerem na cabeça do pessoal, né? Bom, a Pérola Tuon comentou aqui, respondeu esse post. Gleice, estou rindo aqui do tal astrólogo que fez a sua análise. Nossa, Pérola, você tem bom humor. Eu já estaria dando uma retada na cabeça dessa pessoa. Que falta de tato para lidar com o cliente. Porque por pior que seja o desafio, você não pode sentenciar. Eu até fazia um teste assim com alunos meus. Eu botava meu mapa na roda e a galera ia falando só um monte de barbaridade, que eu tenho um mapa ruim, né? Aí eu virava para eles e falava, obrigado por me matarem há 20 anos atrás. Esse mapa é meu, eu tô vivo aqui faz 20 anos, desde essa época que vocês predisseram a minha morte. E eu fazia isso de propósito para o povo perceber que, assim, o mapa pode ser ruim, mas muito mais importante é o grau de consciência que a pessoa tem para poder lidar com os desafios do mapa. Então, ok, você tem coisas difíceis no seu mapa. Isso não quer dizer que você nunca vai casar, nem ganhar dinheiro, não é assim, não funciona desse jeito. Bom, voltando ao que a Pérola escreveu. Tô rindo aqui do tal astrólogo que fez sua análise. Minha mãe tem Saturno na 2, teve dificuldades financeiras a vida inteira, mas no final da vida conseguiu ficar com pensão e herança do segundo marido, mesmo que a união tenha sido após os 60 e, portanto, em regime de separação total. Só para ilustrar que mesmo com Saturno regente da 8 na 2, ela se deu bem com dinheiro depois de velha. Aqui eu vou fazer um comentário interessante. Saturno regente da 8 na 2. Saiu da 8, veio para 2. É herança. O bem do outro vem para a pessoa. Isso é normal acontecer. Se você também tiver o regente da 8 na 1, isso também acontece. Na minha humilde opinião, ter muitos planetas na 8 quer dizer que quase todas as áreas da sua vida acabam em crise. Mas como crise é algo que se anuncia e não chega de repente, então você está sempre alerta, precavida e preparada. Tá, Pérola, lembrando que isso é uma avaliação de astrologia moderna. Tá certo, funciona, mas é astrologia moderna. Pela visão da tradicional, a casa 8 ela também tem relação com todas as coisas que nos geram medo com fundamento, as ameaças reais, né? Inclusive não só a morte, mas o que oferece risco de morte, risco de prejuízo. Daí, por consequência, a gente fazer uma associação disso à crise faz sentido. Até consigo fazer uma ponte entre força na casa 8 e dificuldade de relacionamentos, pois segundo a astrogenealogia, a 8 narra o relacionamento mal sucedido dos pais, mas não consigo relacionar a 8 com pobreza. Até porque conheço gente bem remunerada com força na 8 e que ganha mais presentes que a média. No quesito presentes, eu com Sol e Vênus na 8 já ganhei 3 carros sem nunca ter pedido. Aos 20 anos ganhei um carro de um amigo, aos 24 de um namorado e aos 38 da minha mãe. Tenho uma amiga também com Sol e Vênus na 8 e praticamente todo ano ela ganha viagens internacionais do empregador, só para dar alguns exemplos. Interessante isso que você comentou. Eu também tenho Sol, Vênus, Júpiter e Mercúrio na 8. E também é normal eu ganhar coisas, é normal ter esse fluxo de heranças, né? Na verdade, esses ganhos eu posso chamar isso tudo de herança, ainda mais porque o regente da minha 8 está na 1, então essas coisas acontecem mesmo. Algumas heranças são meio que uns presentes de grego, mas a maioria delas são sempre coisas muito bem-vindas, num momento bem bacana. Isso também pode ser entendido como facilidades para conseguir adquirir alguma coisa. De repente você quer comprar um determinado produto que é difícil de achar, você encontra uma pessoa que está desesperada de vender, porque também poucas pessoas se interessam em comprar aquele elefante branco, e você acaba comprando, pagando um preço sei lá, de 20% do que seria o preço de mercado quando aquele produto estava mais em evidência, ou quando aquele produto vier a voltar à moda dentro de alguns anos. Então isso é uma coisa interessante, uma, digamos, vantagem da casa 8, onde você tem um ganho a partir da perda de uma outra pessoa. Mas o importante é entender que a casa 8 ela sempre vai estar se referindo a prejuízo e morte. Se não é a sua, é prejuízo de morte de alguém e você acabou se favorecendo por conta disso. E no caso dessa configuração de ter benéficos numa casa maléfica, pode haver uma associação desse tipo. Mas muito mais importante que isso é onde está o regente e a comunicação que esses planetas da casa 8 têm
com o regente da casa 8, para você conseguir ter uma recepção interessante que traga os assuntos para fora da casa 8 e leve para algum ponto que seja interessante do seu mapa. Ok, vamos lá ver essa configuração específica aqui. É Sol, Vênus e Júpiter. Você tem coisas interessantes aí na casa 8, são bem-vindas. Ter Saturno na casa 2, a Pérola explicou super bem, não é um indicador de pobreza, é um indicador de dificuldade de se lidar com o dinheiro que se tem. A gente tem que entender que a casa 8 é o dinheiro que a gente tem, casa 8, uma das relações é com o dinheiro também, mas é o dinheiro que a gente perde, ou é herança, que é o dinheiro que a gente vai ganhar porque alguém morreu ou porque alguém perdeu alguma coisa, e a casa 11 como casa do salário, o dinheiro que a gente ganha do trabalho, como resultado financeiro do nosso trabalho, o dinheiro do chefe. E bom, seguindo por essa questão, a gente também pode entender por outras questões derivadas, por exemplo, a casa 5 como a casa 2 da casa 4, o dinheiro que você obtém a partir do aluguel dos seus imóveis, das suas propriedades, e aí existe uma infinidade de avaliações possíveis. Eu não vou entrar nisso porque, enfim, o curso não é aqui, mas isso vai estar como conteúdo do curso com certeza. Para resumir, o que eu posso dizer é assim, não tem como dizer que você nunca vai casar, que você nunca vai ganhar dinheiro. É absurdo o que essa pessoa falou aí pra você. E para quem queira ser astrólogo, eu já aviso, não queiram ser essa pessoa. Não digam isso para seus clientes, porque não funciona desse jeito. Você vai dizer o tipo de desafio que vai aparecer. Pode ser enorme, mas se a pessoa sabe que o desafio é enorme e ela tem a força de vontade, ela foi orientada e fez o máximo possível para ela conseguir chegar a algum resultado, ela vai chegar a algum resultado. Ela pode, obviamente, não ter um resultado muito significativo, desejado, comparativamente com outras pessoas, mas ainda assim ela consegue obter o máximo que é possível. E o máximo que é possível é melhor do que simplesmente a sentenciar e falar, não, nunca vai ganhar. Não existe isso. Aí você comentou ainda que nos estudos viu a parte da fortuna na casa 2, também a 11 graus. Quem que tá? Saturno na casa 2, no grau 19. A fortuna está na casa 2. Você falou também grau 11? Aí eu não sei se... Bom, caso essa fortuna esteja no mesmo grau da cúspide da 2, isso é um bom indicativo de dinheiro, sim. Se a fortuna apenas estiver na 2, a gente não faz uma utilização grande disso, mas de qualquer forma é um ponto benéfico ali a favor. Mas claro que muito mais evidente é a mesma regra que a gente vai usar para estrela, para Urano, Netuno e Plutão, vai usar também para as partes arábicas, não só a fortuna, mas para todas em geral. Ela tem que estar a menos de 1 grau, ou de cúspide de casa, ou de algum planeta, ou de algum luminar. Carlos Alberto, Célio, na somagem de pontos para calcular o Almuta em Fígures, um planeta que esteja combusto perde pontos? Exemplo, se no final do cálculo Mercúrio e a Vênus derem o mesmo resultado, mas o Mercúrio estiver combusto, isso o desqualifica? Carlos, tem duas respostas para isso. Tem cálculo que você simplesmente soma todos os pontos positivos, tem cálculos que você vai colocar os pontos positivos e os pontos negativos e chegar num saldo final. Eu não gosto dessa questão de saldo final, porque a astrologia não é contabilidade. Até posso falar isso com uma certa propriedade, porque eu sou formado técnico em contabilidade. Ali você tem que chegar num saldo final, obrigatoriamente. Na astrologia, não. Eu já dei um exemplo anterior, que às vezes no mesmo dia a pessoa pode ganhar na loteria e perder uma perna. Então isso não quer dizer que é bom ou que é ruim. Ela teve uma coisa excelente e uma coisa péssima acontecendo no mesmo dia. E ela vai ter a comemoração do evento bom e a lamentação do evento ruim. Uma coisa não anula a outra. Então eu entendo que às vezes você pode ter um Almuten que está péssimo no mapa. Pode às vezes ter um planeta super dignificado, mas não ao ponto de ser Almuten esse mapa. Isso daí tem algumas discrepâncias de técnica e eu não sou a pessoa que vai defender essa é a certa, essa é a errada. Quando tem alguma coisa que tecnicamente está errado, que leva a interpretação, que induz equívoco e erro na interpretação, aí sim eu vou apontar que existe um erro, mas um erro de interpretação de técnica ou de associação de ideias. Mas nunca qual é a técnica certa, qual é a técnica errada, porque existe, de novo, a mesma coisa. A experiência do astrólogo, a diferença de interpretação dos próprios astrólogos antigos, ou seja, na literatura que a gente vai pegar como referência, você vai encontrar algumas discrepâncias. É interessante entender por quê, se é razão cultural, se era a limitação de conhecimento do astrólogo da época, e dificilmente a gente vai conseguir bater o martelo em cima de alguma coisa tão específica assim. Então, às vezes, fica um pouco nebuloso, eu sei, e o que eu posso fazer é assim, como qualquer outro astrólogo, o próprio Froley me recomendou isso: escolha uma técnica e siga nela, principalmente se você consegue obter bons resultados disso. E eu lembro que ele comentou algumas coisas,
Ele até comentava isso sobre a parte da fortuna, se eu não me engano, comentando sobre uma outra pergunta que eu respondi anteriormente, que me falaram sobre Ptolomeu e o uso da fortuna só diurno ou o cálculo diurno e noturno. E o próprio Frawley falava, eu posso ser convencido do contrário, embora eu use fórmula diurna e noturna. Então assim, mesmo comentando de uma pessoa com fama internacional na área, super reconhecido, ele também deixa claro que eventualmente existem alguns pontos nebulosos, alguns calcanhares de Aquiles na questão técnica. Então é muito mais sério e respeitoso com o cliente, com o aluno, com outros profissionais, quando a gente chega num determinado ponto e fala, olha, não tenho certeza, não sei, esse ponto é confuso ou dúbio, e é o caso que eu falo aqui. Eu, pessoalmente, uso a soma dos planetas, mesmo que eles tenham pontos negativos. Eu não faço essa contabilidade. Mas já vi astrólogos bons, inclusive aqui no YouTube, tem uma colega que trabalha com astrologia tradicional também. Ela faz esse cálculo de adição e subtração da pontuação dos planetas e ela chega num resultado excelente. Ok? Não vou entrar em conflito com ela, é apenas uma técnica diferente. Não tenho experiência nisso, então não posso mudar de uma hora para outra e começar a utilizar isso. Mas posso eventualmente fazer testes futuros e de repente dentro de alguns anos, comparando as experiências, falar, ok, esse resultado tem mais acuidade do que o outro. Mas isso toma tempo. No momento, eu permaneço utilizando essa técnica apenas da soma dos pontos. É isso, espero ter explicado de uma forma fácil de entender. Se curtiu, já clica no joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações quando houver próximos vídeos. Se tiver alguma dúvida, só escrever nos comentários. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link para o meu site está na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.